Acho que atualmente o meu processo de composição está sendo muito conectar sonoridades que parecem diferentes, mas são semelhantes, né? As danças romenas de Bartók com umas canções do Irã, da Palestina, também conectar com algumas músicas chinesas da região de Xinjiang, que tem uma sonoridade mais árabe, digamos assim. Então, estou atualmente mais nesse processo de conectar assim, as músicas. É uma coisa até meio cultural, assim, tanto chinesa quanto do pessoal do interior. É que quando eu nasci, uma das atividades que meus pais me colocaram foi para estudar música, né? E aí estabeleceu laços, inclusive de amizade com essa professora e tudo mais. E aí é uma coisa, assim, que eu fui estudando. Não foi uma coisa também muito da minha, porque até 5 anos eu não sei o que eu quero. Eu vejo meu sobrinho hoje em dia, eu vejo que eu queria muito brincar, né? Assim como ele só brinca. Mas aí tinha muita cobrança também nesse sentido de excelência, de estudar, então é uma coisa que eu não gostava, mas ao longo da vida, assim, eu fui aprendendo a gostar mais de música, eu fui aprendendo a apreciar, né? Apreciar a música erudita, apreciar a música instrumental. Aí o Yanqing entrou bem mais recente, quando eu fiz mais ou menos 20 e poucos anos, 28, que o meu cunhado, ele é estudioso de música chinesa e quis montar um grupo de música chinesa, né, com instrumentos tradicionais. E aí eu me interessei, eu pesquisando qual instrumento poderia tocar, me interessei pelo Yanqing, pelo fato dele ser razoavelmente semelhante com o piano e ser meio que um primo distante dele, né, aí a minha mãe trouxe um instrumento de Taiwan e eu meio que comecei a aprender sozinho. Assim, 2 meses antes de uma apresentação, estava lá vendo lá como é que tocava, mas deu tudo certo, assim. Eu uso duas baquetas de bambu com elástico na ponta, com elástico de borracha na ponta, que amortece. Só que aí ele toca, às vezes ele soa um pouquinho como piano, às vezes, né? E aí também soa um pouco como aqueles instrumentos pinçados do Oriente Médio, como o santur, até a origem do santur, mas como o sitar. Então ele tem uma grande variedade de possibilidades de som, né? Que eu também posso tocar pinçado, posso tocar martelo invertido, então é uma coisa que eu estou me interessando muito em estudar ele por causa disso. Ele tem uma gama de possibilidades muito grande. Acho que qualquer pessoa pode começar a tocar. Eu fiz um workshop, assim, para as pessoas e achei que as pessoas aprendem muito fácil, não tem muita dificuldade, a questão é muito posicionamento básico da mão, do pulso, aprender onde estão as notas e você vai rapidinho. Ele especificamente o Yanqing, né? Ele está muito nas óperas chinesas, né? Do sudoeste da China, ele é muito utilizado. E também é utilizado muito no repertório do cantão, que está tudo no sudoeste da China. Aí ele é um instrumento que também não é especificamente só chinês, né? Ele foi cheio de, como eu falei, é um primo distante do piano, foi sofrendo adaptações, né? Teve adaptações e aí tem vários, posso dizer, primos também no leste europeu, na própria região do Irã, na Arábia. Então ele tem essa possibilidade de soar também para outras culturas, como falei, tem o santur, que é um instrumento bem semelhante. Eu tenho, inclusive, que é um trapézio, cordas e martelo, só que o martelo são um pouquinho mais diferentes, né? Eles são feitos de madeira. Aí eu vi que tem címbalos, que também principalmente lá no leste europeu, que eles usam os martelões que parecem aquelas teclas de piano também. Então, tem esse instrumento, o Yanqing, ele é da China, mas os seus primos, tem vários primos em várias partes do mundo. Meu cunhado, ele é estudioso, ele quis criar um grupo para poder apresentar para a comunidade chinesa. Ele é cunhado, ele é brasileiro, casado com minha irmã, né? Aí ele queria meio criar esse grupo ele achou que teria demanda para um grupo desse na comunidade chinesa, e tanto que a gente começou tocando lá no templo, começou tocando em festivais de Ano Novo, festivais de
Ano Novo Chinês, no caso, né? Festival do Vesak, que é o nascimento do Buda, lá no Templo Zulai. Então a gente foi meio começando um pouco aí. Inclusive, a primeira apresentação desse grupo, antes de chegar no meu instrumento, eu estava tocando piano, né? Quando a primeira apresentação. Aí a gente foi evoluindo, cada um no seu instrumento e como grupo também. Tanto que a gente teve depois, conseguiu fazer um CD lá, 5 anos, em 2017, a gente fez o CD. A gente estava querendo fazer o CD depois de 5 anos e aí estava estudando formas e eu propus essa história de financiamento coletivo, né? E aí, antes disso, tem todo um processo de começar a sondar as pessoas próximas, perguntando quem poderia ajudar e tudo mais. Foi difícil até um pouco da metade, assim, que a gente estava um pouco tenso de conseguir ou não conseguir. Aí depois que a gente teve a certeza que ia conseguir, a gente ficou mais tranquilo. Porque tem todo o processo, né, do financiamento coletivo. Antes de fazer, comecei a ver a questão do orçamento, horas de estúdio, quanto que aí entre a gente falou quanto que cada um ia receber, né? E além disso, horas de estúdio, a questão do orçamento da própria prensagem do CD, depois a distribuição, aí depois a gente também fez o cálculo a gente teve algumas parcerias, né, com a própria Shaosheng, aí teve também com a Cici Pula Muralha, ela ofereceu uns quadros dela para a gente colocar com os brindes também. Então teve uma certa ajuda aí que foi boa. Teve o segundo processo, que foi agendar o estúdio, marcar os dias de gravação e tudo mais, e depois a prensagem, a arte e tudo mais. Então, esse processo todo eu acompanhei, né? Acompanhei não, né? Fiz parte, né? Uma pincelada assim, em várias regiões e épocas da China e algumas músicas que a gente achou que tinham que entrar. Por exemplo, a própria música tema do CD, que é o nome do grupo, que é Altas Montanhas, a gente fez um arranjo coletivo para entrar, né? Algumas canções que a nossa cantora Marília Vargas gosta muito, né? Canções de amor e tudo mais, que a gente colocou lá colocou, no caso, a gente já tocava com ela, que eram bem bonitas, e colocou lá também. Teve músicas instrumentais da região de Cantão, que é um pouco... que a nossa formação, só para contextar, a nossa formação instrumental se chama Seda e Bambu, né? E essa formação, ela é originária justamente da região de Cantão. E aí por isso também tinha que ter algumas músicas dessa região, como por exemplo, acho que a primeira faixa de CD é essa, que é a Melodia do Bambu Roxo. Que aí tem um momento que cada instrumento faz um solo dele, né, para meio que apresentar para o público a sonoridade dos instrumentos. Tem uma música que todo mundo da China gosta, que é o Mo Li Hua, né? Que aí, inclusive, ela tem a história de que a cantora, né, ela viaja muito para a China e ela chega lá nas lojas e tudo mais, e aí começa a falar que sabe cantar Mo Li Hua, aí os vendedores, não, canta pra gente ver, ela canta, e depois eles gostam, dão descontos pra ela. Então o negócio é uma música que congrega, assim, o Mo Li Hua. E aí é curioso, porque aí a gente também pesquisou, ele tem umas... É bem parecido, porque teve um compositor francês, agora eu não vou lembrar qual, fez a ópera de Turandot, que usa essa melodia. E a gente ficou... Porque a gente sabe também, porque tem muita relação entre os compositores e os pesquisadores franceses com a China, que eles estudaram muito a cultura chinesa e tudo mais, então... Essa música eu fiz conectando... tem uma parte minha, mas tem uma canção que é uma canção de uma tribo que fica... de uma tribo aborígene que fica em Taiwan, né? Aí eu trabalhei digamos, a harmonia, não sei se dá para dizer isso, a harmonia dessa da musicalidade dessa tribo para fazer a minha composição, para depois conectar a canção deles, né? Eu fiz quanto tempo? Foi rapidinho, eu fiz em 2 meses essa música, porque foi um pouco desse segundo CD, o maestro lá, ele quis que cada um
apresentasse alguma coisa da autoral ou não, de cada um. Aí teve a minha música, teve a música lá do meu amigo lá do Congo, que ele mesmo compôs, então esse CD é o mais autoral. Eu estudei um tempo composição, né? E aí eu era muito orientado pelo meu professor, Almeida Prado. E aí ele me orientava nesse sentido, ó, no sentido, vamos fazer uma música tal, ouvindo essa música, no caso, até simplificar, a gente ouvia as sonatas de Beethoven, né? E aí ele falava, vamos tentar compor, tentando fazer um pouco a estrutura da sonata de Beethoven. E aí era um pouco isso. Aí, por conta própria, o que eu tenho feito é juntar essa bagunça que eu tenho de ouvir já músicas de todas as partes do mundo e às vezes vim com uma proposta assim. É um festival que era de música barroca, né? E aí a gente fez conexão justamente pra gente, que foi pegar algumas peças de um missionário italiano que foi pra China e aí compôs algumas peças, assim. E aí a gente tocou algumas peças, acho que o nome dele é Matteo Ricci, o missionário. E aí a gente tocou algumas peças dele junto com algumas músicas chinesas. E aí é um festival que a Marília ia muito, né? É muito convidado porque ela mesma é especialista em música antiga, barroca. Então, aí surgiu meio que essa oportunidade, assim, do idealizador do festival querer fazer algo conectando ao Oriente, aí chamou a gente, aí a gente fez essa conexão, tocando essas músicas, conectando justamente música antiga barroca com música chinesa. O público gostou muito, até achei engraçado, porque também a gente aparecia em algum vivo da Globo, e depois as pessoas me reconheciam na rua, eu falei, achei curioso demais.